Olá, sejam bem-vindos à série Desmistificando os Direitos Humanos. Meu nome é Rafael Buarque Montenegro, sou aluno concluinte do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba e esse projeto é o meu trabalho de conclusão de curso. O objetivo dessa websérie é apresentar para vocês a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o processo histórico que a produziu e para que ela serve afinal. Vamos começar? O reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Isso está escrito no primeiro parágrafo do preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. O mundo tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, um conflito armado com o maior número de vítimas da história da humanidade. Estima-se que entre 40 e 70 milhões de pessoas morreram durante o conflito, sendo que 60% desse número foram de civis. 6 milhões de judeus tinham sido exterminados pela mão do regime nazista, sem contar os números das outras minorias, que também podem chegar à casa dos milhões, como os ciganos, comunistas e homossexuais. O mundo acabara de presenciar o horror da câmara de gás e da bomba atômica. Era de se esperar que após tudo isso, os líderes mundiais percebessem que era hora de um basta, não é? E de certa forma, eles perceberam. O fim da Segunda Grande Guerra deixou a percepção geral de que os limites haviam sido ultrapassados e ou todos nós nos uníamos em torno de um bem comum, de um direito comum a todo ser humano, ou ia acabar que ninguém ia ter seu direito respeitado. Daí nasceu a DUDH, a tão famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas esse texto não é nem de longe a primeira iniciativa social da humanidade em reconhecer direitos comuns a todo ser humano, e a gente vai ver isso agora. Em 539 antes da Era Comum, Ciro o Grande, rei da Pérsia, acabara de conquistar a Babilônia e os seus feitos foram gravados num cilindro de pedra que foi posteriormente encontrado pelo arqueólogo britânico Hormuzd Hassan no ano de 1879 na antiga cidade da Babilônia, atual Iraque. Entre os feitos gravados ali no cilindro de Ciro, ele teria libertado os escravos hebreus, declarado a liberdade religiosa por todo o império e também a igualdade racial, o que é muito significativo, sobretudo para uma época onde guerras, escravidão e genocídio eram bastante comuns. O cilindro de Ciro é considerado por muitos estudiosos como o primeiro passo na direção de criar o que viria a se tornar os direitos humanos fundamentais. E ao longo da história, outros textos no sentido de estabelecer esses direitos existiram. Em 1215, já na Era Comum, o rei João da Inglaterra assinou a Carta Magna, ou melhor, ele foi forçado por seus súditos a assiná-la. Essa carta basicamente estabelecia o direito à propriedade e a não cobrança excessiva de impostos por parte do rei. E também estabelecia que a igreja estaria livre de interferências estatais e que as viúvas poderiam escolher não se casar e ainda assim manter suas propriedades. Era bem progressista para ela. Avançando no tempo, em 1628, tivemos a Petição de Direitos, também na Inglaterra, onde o povo requeria da coroa direitos e liberdades para todos os seus súditos. Em 1776, tivemos a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi amplamente influenciada pelas ideias iluministas, e a própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que foi aí o texto final da Revolução Francesa, que definia de forma direta e pela primeira vez que os seres humanos eram dotados de direitos fundamentais.
Só que esse texto ainda abria margem para algumas interpretações duvidosas, pois o seu primeiro artigo dizia assim: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Excluíam-se as mulheres, os escravos e tudo mais que se encaixasse nessa utilidade comum, como os habitantes das colônias africanas e asiáticas vítimas do imperialismo europeu. O tempo passou e as duas grandes guerras do século XX trouxeram um clima de urgência ao debate sobre os direitos humanos. É verdade que nos séculos anteriores o mundo já presenciara atrocidades terríveis, mas nenhuma fora tão amplamente documentada e divulgada quanto o Holocausto. Os corpos de milhões de judeus, homossexuais, ciganos, poloneses e outras minorias clamavam uma atitude. E essa atitude veio na forma de um texto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um texto que deveria nortear o agir dos indivíduos, mas não somente isso, também deveria nortear o agir das nações. Governos e empresas, organizações civis e religiosas, todas elas deviam agir sob a premissa de que a dignidade inerente da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Esse ano, 2018, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos. É uma senhora septuagenária, mas continua extremamente necessária no mundo atual, onde, infelizmente, violações desses direitos estão acontecendo a um nível alarmante. Hoje, 14 de junho, fazem 3 meses que a vereadora Marielle Franco e o seu motorista Anderson foram brutalmente assassinados no Rio de Janeiro. Marielle era uma notória defensora dos direitos humanos na cidade do Rio. Sua morte demonstra o quão alarmante e perigoso é o desconhecimento que setores da sociedade demonstram a respeito do tema direitos humanos. Desconhecimento esse que fica claro em frases que são comumente ouvidas, como direitos humanos só servem para proteger bandidos ou direitos humanos para humanos direitos. O propósito dessa websérie é desmistificar essa visão, lançar luz sobre cada um dos 30 artigos da declaração e mostrar que se você faz parte da família humana, esses direitos são seus e você deve lutar por eles. Fique com a gente, se inscreva no canal e marque o sininho para ativar as notificações. Estaremos juntos até 30 de junho, sempre às 18 horas, desmistificando os direitos humanos em prol de um mundo mais justo e igualitário para todos nós. Um abraço e até amanhã.